galáxia. Jamais. Nunca na galáxia. Jesus, linda demais. Minha gente. Marta Maranhão? Oi. Bom dia, seu Manuel. O senhor é uma bênção. A gente ama a sua vida. Amém. Sua vida é tão preciosa no meio de nós. Amém. Vamos lá. Vamos brindar ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que criou e nos permite estarmos aqui a cada manhã, que cada vida aqui possa provar de mais e mais das suas misericórdias, em nome de Jesus. Amém? Vamos brindar. São 294 dias ininterruptos da presença do Senhor no meio de nós, da gente se encontrando aqui. Muito obrigada, Pai. Vamos lá, Mateus 17, do 1 ao 27. 6 dias depois, 3 dos seus discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Então, Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu. E da nuvem ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e a alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra. Amedrontados, Jesus, porém, tocou-os e disse: não precisa ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam um segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos montes. Os discípulos fizeram uma pergunta: por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou: eles vêm para deixar tudo pronto. Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista, a fé. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou: mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga um menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse, e o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhe perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que, se vocês tivessem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderia dizer a esta montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta a Galiléia, Jesus declarou: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá vivo. Aleluia. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram, Pedro, o mestre de vocês pagam impostos? Pedro respondeu: claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou: Simão, o que você acha quando um rei decreta impostos? Quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: seus súditos. Jesus continuou: então, os filhos estão isentos, certo? Mas, para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até ao mar,
lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de imposto. Será o bastante para nós dois. Marcos 9, do 1 ao 50. Então, ele foi para casa, dizendo, não é sonho, alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. O reino de Deus chegando com força total. Uau, veremos. 6 depois dias, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante dele, suas roupas brilhavam intensamente, de uma brancura tal que ninguém seria capaz de produzir. De repente, eles perceberam que Elias e Moisés estavam ali também. Estavam ali também conversando com Jesus. Então, Pedro interrompeu a conversa. Rabi, que grande momento. Que tal se construíssemos 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ele falava sem pensar, apavorado e maravilhado com o que via. Naquele instante, uma nuvem brilhante os envolveu e da nuvem ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, marcado pelo meu amor, ouçam-no. No minuto seguinte, os discípulos olharam ao redor, esfregando os olhos, não estavam vendo mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem levante-se dos mortos. Mas eles ficaram imaginando o que significaria levantar-se dos mortos. Eles fizeram uma pergunta. Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou. Elias veio para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles os desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. De acordo com as Escrituras, ele sofrerá terrivelmente. Será torturado e tratado com desprezo. Quando desceram a montanha para se reunir aos outros discípulos, viram-se rodeados por uma multidão imensa, que debatia com os líderes religiosos, que debatiam com os líderes religiosos. Assim que viu Jesus, o povo ficou animado. Correram para ele e o saudaram. Ele perguntou, o que está acontecendo? Por que toda esta agitação? Um homem da multidão respondeu, mestre, eu trouxe meu filho, que foi deixado mudo por um demônio. Toda vez que o demônio se apossa dele, joga ao chão, o menino baba, range os dentes e fica rígido como uma tábua. Falei com teus discípulos, esperando que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou, inconformado. Mas que geração! Vocês não reconhecem Deus? Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter que passar por isso? Tragam no menino aqui. Eles o trouxeram. Quando o demônio viu Jesus, apossou-se do menino, que ficou babando e se contorcendo no chão. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequeno. Muitas vezes o demônio joga no fogo ou no rio para matá-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Jesus disse, se eu puder, tudo é possível para quem tem fé. Assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou, eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. Percebendo que a plateia ficava cada vez maior, Jesus deu ordens expressas ao espírito maligno. Espírito imundo e surdo, eu ordeno, saia dele e não volte. Com muito estardalhaço, o espírito saiu. O menino estava pálido como um defunto, de modo que as pessoas começaram a dizer, ele está morto. Mas tomando-o pela mão, Jesus o levantou, o menino ficou em pé. Depois que chegaram a casa, os discípulos perguntaram a Jesus, por que não podemos expulsar o demônio? Ele respondeu, não há outro meio de se livrar desse tipo de demônio, a não ser com oração. Saindo dali, viajaram para a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse de seu paradeiro.
pois queria ensinar seus discípulos. Ele anunciou: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá vivo. Eles não sabiam do que ele estava falando, mas tinham medo de perguntar. Eles foram para Cafarnaum. Já em casa, ele perguntou: o que vocês discutiam pelo caminho? O silêncio foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Ele se assentou, chamou os 12 e disse: saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será servo de todos. Ele pôs uma criança no meio da sala e, pegando-a nos braços, disse: quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, recebe-me também. Mais que isso, recebe o próprio Deus que me enviou. Então, João disse a Jesus: mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônio e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: não impeçam. Ninguém pode usar meu nome para fazer algo bom e poderoso e no momento seguinte afastar-se de mim. Se ele não é inimigo, ele é aliado. Ele é aliado. Qualquer um que lhes der um copo de água em meu nome está no nosso lado, e Deus levará isso em conta. Mas quem prejudicar esses que são como criança, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade dele, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar, com uma pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão ou o seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos ou 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Todos, cedo ou tarde, irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas, meu Deus. Por isso, preservem-se e vivam sempre em paz. Lucas 9, do 28 ao 62. Cerca de 8 dias depois, Jesus subiu a um monte para orar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e as suas roupas ficaram brancas, a ponto de ofuscar a vista. 2 homens apareceram para conversar com ele. Eram Moisés e Elias. Que aparição gloriosa! Eles falavam a respeito da partida de Jesus para Jerusalém. Enquanto isso, Pedro e os demais haviam caído no sono. Quando acordaram, esfregando os olhos, viram Jesus em sua própria glória, com Moisés e Elias. Depois que Moisés e Elias se retiraram, Pedro disse a Jesus: Senhor, este é um momento sublime. Vamos construir 3 memoriais, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Ele falava sem pensar. Nesse instante, uma nuvem brilhante os envolveu. Dentro da nuvem, todos tiveram profunda consciência da presença de Deus, meu Deus. Lá dentro ouviram uma voz: este é o meu filho marcado pelo amor, ouçam-no. Quando a voz cessou, eles viram Jesus sozinho. Por um bom tempo ficaram em silêncio, nem mesmo entre si comentaram o que tinha visto. No dia seguinte, quando desceram o monte, uma grande multidão os aguardava. Então, o homem gritou no meio do povo: Mestre, por favor, estou suplicando pelo meu filho, meu único filho. Um espírito costumava se apoderar dele. Ele começava a gritar, tem convulsões, fica babando e perde a cor. Pedi aos teus discípulos que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou. Mas que geração, vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga seu filho aqui. Enquanto o menino era trazido, o demônio derrubou-o ao chão com fortes convulsões. Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse.
Curou o menino e entregou-o ao pai. O povo ficou perplexo e maravilhado diante da majestosa grandeza de Deus. Os discípulos permaneceram ali, ainda não recuperados do assombro diante de tudo que Jesus havia realizado. Ele anunciou ao grupo: o Filho do Homem está para ser traído, porque gente que não quer nada com Deus, por gente que não quer nada com Deus. Eles não sabiam o que ele estava falando. Era como se ele falasse uma língua desconhecida. E mesmo sem entender nada, tinham vergonha de perguntar o que ele estava querendo dizer. Começaram, então, a discutir sobre quem deles era o maior. Quando Jesus percebeu a importância que davam a isso, pôs uma criança ao seu lado e declarou: quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, também me recebe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam, oh meu Deus, não pela opinião que conseguem impor. É o espírito de vocês, não a grandeza, que faz diferença. Então João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: não o impeçam. Se ele não é inimigo, é aliado. A hora de sua ascensão se aproximava. Numa atitude corajosa, Jesus decidiu ir para Jerusalém e enviou alguns mensageiros a uma cidade samaritana, a fim de fazer preparativos para a viagem. Mas, quando os samaritanos souberam que o destino dele era Jerusalém, recusaram-se a recebê-lo. Quando ficaram sabendo disso, Tiago e João disseram: Mestre, o Senhor quer que invoquemos um raio do céu para acabar com eles? Jesus os repreendeu: claro que não. Foram então para outra cidade. No caminho, alguém pediu permissão. Eu passei, era até o 52. Tá certo? Meninas? Tá não? Continua? Sim, Martinho, eu estava tentando abrir o microfone, desculpa, vou parar. Até o 62. Continua todo. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor, irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse ao outro homem: siga-me. Ele respondeu: tudo bem, só preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou: as coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncie o reino de Deus. Outro declarou: estou pronto para seguir o Senhor. Mestre, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Jesus reagiu: sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Aleluia! Glória a Deus. Ai, meu Deus, deixa eu falar um negócio. Eu estava aqui que eu não estava me aguentando. Foi bem na hora que você falou. A gente acrescenta